1965. Boa noite a todos. Era uma noite dedicada à democracia. Uma oportunidade para confrontar livremente as ideias e, com isso, facilitar a escolha de uma enorme legião de eleitores ainda indecisos. E todos cumpriram a sua parte. Ou quase todos. 5 dos 6 candidatos convidados foram ao estúdio da Rede Bandeirantes para o primeiro debate da eleição de governador. Junto com eles vieram assessores, fotógrafos, repórteres. O clima era de festa, mas também de frustração. A cadeira vazia, insistentemente filmada e fotografada, era a triste imagem de um candidato que se acovardou. Paulo Maluf traiu a expectativa de milhões de pessoas. Fugiu do debate. Estranha estratégia. Esconde o rosto por trás de um coração de plástico e acredita que quanto menos for conhecido ou lembrado, mais chances terá de ganhar a eleição. Ganhou apenas quem compareceu ao debate? Não. Ganhou a população de São Paulo, que aos poucos vai se identificando com os princípios e propostas de cada candidato. E não adianta alegar que o programa resvalou para as agressões pessoais, a desculpa esfarrapada que Maluf costuma repetir para justificar a sua omissão. É claro que em alguns instantes a temperatura subiu. Divergir, discordar é a essência da democracia. Mas num ponto, os 5 candidatos concordaram. Todos foram unânimes em lamentar e condenar a ausência de Maluf. Entendo que ele busca e está construindo uma nova máscara para continuar um processo de enganação. O diabo, quando quer meter-se entre os mortais aqui na Terra, para disfarçar-se, a primeira coisa que faz é esconder o rabo. Essa é uma atitude de covardia, de quem não quer vir aqui se expor. Eu venho ao debate e acho que virei sempre enquanto for candidato, porque eu acho que devo isso à opinião pública. Agora, cada um pensa nessas coisas como acha que deve. Onde está você, Paulo Maluf? Você está sintonizando Estação Ecológica. PSDB 45. O deputado do PSDB, Fábio Feldman, recebeu ontem o Prêmio Global 500. O prêmio, instituído pela Organização das Nações Unidas, homenageia pessoas de todo o mundo que se destacaram na luta pela preservação e melhoria do meio ambiente. O primeiro brasileiro a receber o prêmio foi o líder dos seringueiros, Chico Mendes, assassinado em 88. Feldman aproveitou para lançar uma campanha contra a importação, pesquisa, fabricação e transporte de artefatos nucleares em todo o território brasileiro. É um projeto de iniciativa popular que visa colher a assinatura de 800 mil eleitores em 5 estados brasileiros para proibir expressamente a possibilidade do Brasil construir a bomba atômica. Os melhores candidatos a deputado estão no PSDB. Nesta eleição, vote Tucano, de ponta a ponta. Deputado Federal Zé Aníbal, 4586. Economista, participa desde 1967 das lutas pela democracia e justiça social. Defende um Congresso Nacional renovado, com deputados comprovadamente comprometidos com as causas da população. Deputado estadual Valdir Trigo, 45215. Ex-prefeito de Sertãozinho. É deputado. Denunciou o Marajás da PM e os privilégios do Legislativo e Judiciário. Na Constituinte conquistou transporte para os trabalhadores e o Banco de Órgãos Humanos. Covas, governador. No programa gratuito de um dos candidatos a governador, existe uma armadilha e uma ilegalidade. Ele está oferecendo aos eleitores a possibilidade de realizar o sonho de muita gente. Assistir a um show bem ao lado de artistas famosos. Esse candidato pede inclusive que as pessoas escrevam cartas para o seu programa e se submetam a um sorteio. Mas a lei eleitoral proíbe esse tipo de artimanha. E por isso, os advogados do PSDB entraram com uma representação na justiça. Agora, cabe à justiça dar a palavra final. E o PSDB confia na decisão do juiz. Cuidado, tem gente querendo enganar você, eleitor. Por isso, antes de decidir o seu voto, analise as ideias dos candidatos realmente sérios. Não se iluda com promessas ilegais.
Como parlamentar, Montoro apresentou mais de 400 leis, na maioria defendendo os trabalhadores. Criou o salário família e regulamentou o trabalho das empregadas domésticas. Montoro, senador dos trabalhadores. Quando ministro do Trabalho, eu escrevi o ABC dos direitos do trabalhador, para ajudar o trabalhador na luta pelos seus direitos e pela sua segurança. Nesse documento estão indicados os principais direitos do trabalhador e algumas indicações práticas. Por exemplo, atenção trabalhador, quando receber uma proposta que modifique as condições de trabalho, peça um prazo para pensar. Troque ideias com sua família, consulte o seu sindicato. Você não é obrigado a decidir na hora. É importante que o trabalhador conheça seus direitos. Nesse momento de recessão, de ameaça de desemprego, mais do que nunca, é importante que o trabalhador conheça seus direitos para lutar por eles. Covas, governador. Já falei, tá falado e repito. O que você repete? Que eu sou o Covas. Apita São Paulo. Espaço Comunitário. 1 minuto de informação que pode mudar o seu voto. Ricardo Narrat. Engenheiro, advogado, procurador da República. Tem 36 anos e novos pontos de vista sobre velhos problemas brasileiros. Este é um deles. Preste atenção. Você sabia que foi o nosso partido quem lançou pela primeira vez a ideia da isenção do IPI para os taxistas? Pois agora nós vamos lutar pela isenção do ICMS, por um convênio entre todos os secretários da Fazenda de todo o Brasil, para que você possa ter um transporte coletivo de melhor qualidade. Ricardo Narrat, 3113. Uma nova consciência em Brasília. Espaço Comunitário. Quem lembra sabe, quem sabe vota. Quem sabe, vota no Dr. Adhemar para governador, número 44. Para São Paulo crescer de novo. É só votar no Adhemar, 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 Adhemar. O coração roubado continua na praça, mas agora todos sabem que ele não é um coração fiel. Coração que vai de mão em mão não pode ter boa intenção. O coração é o símbolo da fidelidade. Nós do PTB podemos usar o coração porque ele não é o símbolo da campanha, ele é o símbolo do partido, que encarna isto, a solidariedade, a fraternidade, a seriedade, a verdade, a dignidade humanas. Esse coração não pode ficar andando de mão em mão. Ninguém pode alugar coração, porque não tem nenhuma verdade, porque é um coração infiel. É um coração a serviço do quê? A serviço da mentira. E isso é absolutamente inaceitável. Esse candidato outro vai ter que mudar o símbolo da sua campanha, porque nem o partido dele tem símbolo. PTB, o partido do coração autêntico. O clima é tão ruim no estado de São Paulo que não há bola de cristal que não esteja embaçada. Estou voltando a São Paulo para ajudar no combate à criminalidade, como fiz em Brasília. Sou do interior e represento os pequenos municípios de São Paulo. Por isso, preciso do seu voto. Nossa meta é alcançar a harmonia na convivência entre homens, mulheres e crianças. Vamos lutar pela paz social no Brasil. Está na hora dos políticos mudarem de comportamento. Um país como esse não pode ser tratado como chácara de lazer. Amigo eleitor, eu decidi ser candidato a deputado estadual para abrir as portas do meu gabinete ao povo de São Paulo. Paulistas e nordestinos, me dê esta chance de trabalhar por vocês. Severino Pereira, 70123. Olá, minha gente. Eu sou pelo amparo da família e pela dignidade do salário do trabalhador. Acima de tudo, defender São Paulo. Carlos Ferreira, número 7077. Na hora de votar, vale a decisão. Que a gente fala bem dentro do coração. Que a gente sabe que é fácil decidir. Quando se pensa no nome de Fleury, diga aí honestidade. Fleury, de um homem que veio do povo. Fleury, é desse
decisão e sangue novo, gente de verdade. É o governador que se precisa por aqui. Diga aí, honestidade. Fleury, de um homem que veio do povo. Fleury, cante comigo, canto novo, cante de verdade. É o governador que se precisa por aqui. Ontem foi dia de praticar democracia. Os candidatos ao governo de São Paulo se reuniram na TV Bandeirantes para o primeiro debate eleitoral da temporada. Participaram os candidatos realmente democráticos. Nós lembramos aos telespectadores, nós, Rede Bandeirantes, Rádio e Televisão, que o candidato Paulo Maluf foi convidado, não compareceu a este debate. O debate girou em torno de um só candidato. Vai fazer pergunta para quem? O senhor Fleury. O senhor Fleury. Quero perguntar para o candidato Fleury. O comentário do secretário de Segurança, Luiz Antônio Fleury Filho. O comentário é do ex-secretário Fleury. Fleury. Eu estou muito de acordo com o candidato Fleury. Eu acho que o governo de São Paulo precisa ser ouvido. Fleury não deixou nada sem resposta, não se exaltou e nem entrou em brigas pessoais. Mostrou competência, firmeza, tranquilidade, esclarecendo sempre o eleitor. Plano Collor. Não à recessão e ao desemprego. Todos nós queremos acabar com a inflação. Todos nós queremos que todo cidadão brasileiro tenha melhor condição econômica, tenha melhor condição de vida. Mas nós não podemos acabar com a inflação à custa do desemprego, à custa da recessão e à custa do arroxo salarial. E o governo de São Paulo tem que impor a vontade do trabalhador de São Paulo, lutando para que se corrija a inflação através do incremento à produção e não através da recessão e do desemprego. A questão da terra. As invasões não resolvem o problema. É com um programa de assentamento rural que se possa realmente colocar as pessoas dentro de uma propriedade rural com condições de realmente produzir. É assim que se vai resolver o problema, e não através da invasão que contraria o direito de propriedade, que contraria a própria lei. Pena de morte. A posição clara de quem sempre lutou pela justiça. Eu nunca fui contrário à pena de morte. Só entendo aqui também que antes de se pensar na pena de morte, nós devemos pensar em fazer cumprir as penas desse país. É isto, em primeiro lugar, acabar com a impunidade. Esse é o primeiro ponto que precisa ser colocado. Reformulando todo o sistema de administração da justiça. E, em segundo lugar, se nós modificarmos a justiça, ainda assim persista a questão da violência e da criminalidade, aí a pena de morte seria um remédio extremo. Direito de greve. Liberdade com responsabilidade. Como secretário da Segurança, eu enfrentei mais de 40 greves diariamente, em média. Mais de 150 greves cheguei a ter num único dia. E os incidentes foram pouquíssimos. No caso específico a que se referiu Sua Excelência, o que nós tivemos, eu chamaria a atenção do telespectador para isso. Nós delimitamos o local onde não poderia haver nenhum tipo de manifestação. Palácio dos Bandeirantes e Avenida Paulista, onde existem 18 hospitais e que, inclusive, nós já tivemos pessoas que morreram dentro de ambulâncias em razão de manifestações. E exercemos a autoridade. Agora, o que houve foi provocação, não de professores, que eu respeito os professores do meu estado. Não por mera coincidência, era a véspera de eleição e estavam lá câmeras de partidos políticos para registrar a cena. Saúde. Valeu o investimento, mas é preciso fazer mais. O governo Costa está investindo em muito na área da saúde. Há problemas. O principal problema é a questão salarial que envolve os vários setores da saúde, já que nós temos salários diferentes para as mesmas funções, no município, no estado e também aqueles servidores da União que trabalham no setor de saúde. A solução é muito simples. No meu governo nós teremos uma fundação que vai proporcionar realmente que haja uma solução para esse problema salarial. Vamos cuidar também de manter o investimento em 10% do orçamento em saúde, como está sendo feito. Em todos os momentos do debate, Fleury colocou suas ideias sempre com serenidade. Mas quando foi agredido, desrespeitado, respondeu à altura. Eu não admito esse tipo de linguagem, principalmente de quem, no passado,
ficou no partido de quem caçou o próprio pai e não teve a dignidade de fazer isso. Eu não admito esse favor. Fleury encerrou o debate explicando como vai governar São Paulo. Nós vamos no projeto para o futuro, o salto de qualidade para uma vida melhor. A infraestrutura está pronta, a base está realizada. Agora é a hora do salto de eficiência, de modernidade, de um melhor serviço público. Na escola pública, na saúde, na segurança, na casa popular, na agricultura e abastecimento, nos transportes. Enfim, é o momento do salto de qualidade. E eu quero dizer que, ao lado disso, o governo de São Paulo é fundamental para a grandeza desse país. Quando se debate o futuro de São Paulo, está se debatendo o futuro do Brasil. E o futuro do Brasil passa pela grandeza do trabalhador de São Paulo. Fleury tem respeito pelo eleitor de São Paulo. Foi ao debate expor suas ideias, enquanto um outro candidato preferiu se esconder. Esse candidato invisível prefere fazer promessas vazias no seu programa eleitoral, onde não é preciso debater com ninguém. Proposta de governo é coisa séria. Não dá mais para brincar com a inteligência do eleitor de São Paulo. E há um candidato aí que logo na primeira apresentação do seu programa de governo já vem com promessa vazia. Você vai ver só. O ICMS, que é o imposto estadual sobre a produção agrícola de hoje, atinge até 18%. Ele vai ser reduzido para 0%. Promessa vazia. Brincadeira. Ele sabe perfeitamente que não pode fazer isso. A Constituição não permite. Ele já foi governador do estado, foi governador biônico, mas foi governador. E ele sabe que a decisão de se isentar qualquer produto do ICMS depende não do estado de São Paulo isoladamente. Ele precisa ter a concordância de todos os estados da Federação Brasileira reunidos num conselho, o CONFAS, lá em Brasília. E se um estado ficar contra, não pode ser concedida isenção. Ele sabe que está prometendo aquilo que não pode fazer. Mas em matéria de promessa vazia, tem mais. Você vai ver agora. Vamos ajustar o calendário escolar das regiões agrícolas para que o período das colheitas coincida com o período das férias. Promessa vazia. Promessa vazia mais uma vez. Isso que ele apresenta como uma grande novidade já consta de uma lei antiga, uma lei de 1971, e que nunca foi cumprida. Inclusive no governo dele nunca foi cumprida. Por quê? Porque esta lei nada tem a ver com a realidade do estado de São Paulo, com a realidade do interior do estado de São Paulo, que você que é do interior conhece muito bem. A agricultura paulista é uma agricultura diversificada. São várias culturas, às vezes convivendo numa mesma região, e plantio e safra o ano todo. Por exemplo, a colheita da cana, ela vai de maio a outubro. A colheita do algodão vai de fevereiro a abril. O feijão você colhe e planta o ano todo. Então eu pergunto, quando é que essas crianças vão estudar? A conclusão é a seguinte, ele continua o mesmo. Não esqueceu nada e não aprendeu nada. É o homem dos 1000 disfarces, mas uma coisa é constante, sempre procura tapear o povo. Fleury, governador. Fleury, cante comigo, canto novo, antes de verdade. É o governador que se precisa por aqui. Na hora de votar, vale a decisão. Que a gente traga bem dentro do coração. Que a gente sabe que é fácil decidir. Quando se pensa no nome de Fleury, diga aí honestidade. Fleury, de um homem que veio do povo. Fleury, é decisão e sangue novo, gente de verdade. É o governador que se precisa por aqui. Diga aí honestidade. Fleury, de um homem que veio do povo. Fleury, cante comigo, canto novo, cante de verdade. É o governador que se pesquisa por aqui. Fleury. Quem é capital, quem é interior. Samba, samba, com a vice-senador. Guerreiro, mostrar o seu valor. São Paulo, com a vice-senador. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo,
povo brasileiro lutou muito durante mais de 20 anos de autoritarismo para voltar a viver numa democracia. A promulgação da Constituição em outubro de 88 foi o coroamento de toda essa luta. Hoje a democracia existe, ainda com imperfeições, é verdade, mas é uma democracia. Somente o respeito à Constituição poderá garantir a sua manutenção. Por isso eu conto com o seu voto. No Senado Federal, não permitirei que o presidente da República continue tentando desrespeitar a Constituição que ele jurou obedecer e defender no dia de sua posse. São Paulo não permitirá que se jogue fora mais de 20 anos de luta do povo brasileiro. São Paulo não pode calar. Aqui está a representação do povo brasileiro e do povo paulista. E muitas vezes você se queixa com razão de que você não está sendo bem representado. Mas isso agora depende de você. Depende do seu voto. Em 1993 nós vamos escrever uma nova Constituição. E nós precisamos eleger aqueles que realmente estão comprometidos com o anseio popular e que realmente estão comprometidos com aquilo que está acontecendo no dia a dia do nosso Estado. São Paulo precisa uma representação à altura do seu projeto. São Paulo não pode calar. Deputados PL. Independente da raça, cor, religião, idade, posição social, econômica, todos têm direitos que precisam ser respeitados e preservados. Para que isso seja possível, é necessário que todos tenham interesse em participar. Fleury, governador. Conheço como pouca gente a cidade de São Paulo. Fui líder do Brigadeiro Faria Lima na Câmara Municipal. Agora vou para a Assembleia Legislativa com o seu voto para ser um bom deputado e chega de prova. Fleury, governador. É hora de renovar o quadro político. Apresento o meu nome baseado num passado de trabalho, principalmente na direção do Liceu e como secretário de Educação. Dudu Ranieri, estadual 22103. Fleury, governador. Está tudo errado. Vamos dar uma virada e eleger as pessoas certas. Nelson Fernandes, o empresário que não vive da política. Por isso não tem compromisso a não ser com o povo. Conto com você a 3 de outubro. Fleury, governador. A sua participação é necessária para renovar o Brasil e transformar a política numa coisa cada vez mais séria, mais digna, mais honesta. Participe, vote. Fleury, governador. Meu amigo, eu venho pela vida mantendo sempre a mesma postura. Como administrador público e privado, como jornalista do Estadão e da TV Record, eu condeno as mentiras, as promessas e a demagogia da política. Eu sou um liberal. Eu entendo que nada, nem ninguém pode salvar uma pátria, a não ser o trabalho do seu povo. Vote consciente. Fleury, governador. Defenderei no Congresso os livres empreendimentos e a propriedade. Caminho certo do desenvolvimento nacional. Deputados federais, PMDB. Todas as eleições são importantes. Algumas são decisivas. É o caso desta, quando nós vamos decidir se queremos uma economia no país com recessão, com desemprego, com salário baixo. Não queremos isso. Queremos desenvolvimento, queremos melhores salários, não queremos um salário mínimo de fome. É importante nestas eleições escolher bem. Escolha o governador que ajude nessa luta contra a recessão. Tidei de Lima, deputado federal, 1516, e Fleury, governador. Fleury, governador. Sou formado em Contabilidade, Economia e Direito. Pertenço à região de São José do Rio Preto, onde exerço as atividades de contador de empresas e professor. Lutarei pela defesa dos direitos e das liberdades, combate ao desemprego e serei vigilante no processo de revisão constitucional. Pela primeira vez, Laerte 1592, com Fleury e a Fife. Fleury, governador. A falta de moradia é, sem dúvida, o problema mais grave do país. Fui o fundador da primeira Associação dos Mutuais do Brasil. Liderei, nesse país, um movimento judicial contra os abusivos aumentos da prestação da casa própria. Desde 1980, venho lutando pela reforma do sistema financeiro da habitação, para que o povo brasileiro tenha acesso à moradia com dignidade. Peço a você que me ajude nessa luta.
com a Fife senador e Fleury governador. Deputados estaduais, PMDB. Ao lado de meu pai, o vereador Fausto Tomás de Lima, sempre trabalhei para encontrar soluções para os problemas dos bairros populares na Zona Leste de São Paulo. Agora, quero ampliar este trabalho para todo o nosso estado. Para isso, conto com o seu voto. Meu nome é Vera Tomás de Lima, número 15182, com a Fife e Fleury. Fleury, governador. Fui o relator da Constituinte Paulista. Fui líder do governo Quércia na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Acompanhei o seu trabalho e acompanho o seu trabalho à frente dos destinos de São Paulo. Este trabalho precisa ser continuado e o será sem dúvida com a presença de Luiz Antônio Fleury Filho, nosso candidato para suceder Orestes Quércia. Meu nome é Roberto Purini e o meu número é 15.124. Fleury, governador. Para deputado estadual, Rui Pascoal, meu número é 15.204. Estamos nessa luta para defender intransigentemente o direito dos homens, a liberdade, a emancipação dos municípios e vamos trabalhar arduamente por Atibaia e região, com o Fleury e a Fife. Fleury, governador. João Leiva, nossa obra, e nós confiamos em você. Mais ação, mais segurança, João Leiva, nós estamos com você. Como secretário de Obras do governo Quércia, Leiva trabalhou muito. Comandou o programa de despoluição de Cubatão. Iniciou o rebaixamento do Tietê para acabar de vez com as enchentes. Construiu hospitais, penitenciárias, distritos policiais. Mais de 1.000 pontes, poços artesianos. Mais de 10.000 quilômetros de redes de água e esgoto por todo o interior e capital. Trouxe a solução para a falta de água com o sistema Alto Tietê. Todo este trabalho foi feito com experiência e seriedade. O homem das soluções para São Paulo é agora candidato a deputado estadual. Quero continuar com essa política de trabalho e seriedade como deputado estadual. A nossa Assembleia precisa muito disso e eu preciso do seu voto para ser deputado estadual. Com Fleury, governador. Pessoa física. O seu dia a dia é de trabalho, luta, preocupação e também pequenos prazeres. Você pode até achar que a sua vida é bastante comum, sem nada muito interessante. Mas se você parar e pensar um pouco, vai ver que muita coisa que está aí depende de você. Isto é possível porque existe liberdade. Sem a liberdade, o ser humano não vive, ele vegeta. Você está fazendo uma coisa que você gosta e você não está prejudicando ninguém, né? Isso para mim seria liberdade. Brincar de skate e andar de bicicleta. Para você isso é ser livre? É. Por quê? Porque eu gosto. Eu acho que liberdade é você ter condições, oportunidades para você desenvolver seu potencial, para você conseguir realizar um trabalho, para você viver nesse mundo sem limitações, sem obstruções, né? Hoje você é uma pessoa jurídica, um empresário. Trabalho, luta e preocupação também fazem parte da vida da sua empresa. Da mesma forma como você, sua empresa precisa ter uma série de condições para crescer. Liberdade é a mais importante. Acho que mercado aberto é tudo. É porque a gente pode programar as coisas, ser dono das suas coisas e poder comandar os seus negócios com maior facilidade. A gente quer ter uma empresa rica e não um proprietário rico, mas sim a empresa. A gente quer que ela cresça. O Partido da Frente Liberal veio para lutar por tudo isso junto com você. O PFL quer para a empresa privada a mesma liberdade de iniciativa e criatividade que você precisa para tomar suas decisões. Um mercado livre como força que dá impulso à economia nacional. Um Estado que promova o desenvolvimento de toda a sociedade sem podar a livre iniciativa. O que a gente quer é uma economia com espaço e independência para crescer. Uma economia forte significa mais empregos, salários dignos e melhores condições de vida.
você luta mais hoje na vida? Que eu luto mais? É o trabalho. Eu luto mais pela minha família, né? Pelo que eu luto, ela é pelo futuro melhor. Para isso, você precisa exercer o seu direito de voto, dando força ao poder legislativo. Os senadores, deputados estaduais e federais que você eleger vão trabalhar pelo que é melhor para você. Essa é mais uma das questões que o PFL quer discutir com você, como forma de fortalecer a soberania nacional, falando de igual para igual, exatamente como acontece numa democracia. Partido Social Trabalhista. Sabe o que é coligação? É quando 2 ou mais partidos políticos se unem para disputarem uma eleição. É a soma de gente que não fala a mesma língua e que geralmente pensa em tirar vantagens de tudo em prejuízo de todos. Cuidado, seu voto não pode ser misturado por eles, só para aumentar o bolo. Na hora da divisão, só eles e a cupinchada comem tudo. Pode contar comigo. Comigo, Afanásio. Hoje eu quero falar com milhares de pessoas aqui em São Paulo e no interior que foram levadas, eu quero repetir, levadas, caloteadas, esse é o termo certo, pela Telesp. A Telesp vendeu telefones há 4, 5 anos atrás. As pessoas pagaram e não receberam aquilo que foi comprado. O telefone. O tão esperado telefone. Isso é calote. Isso é conto do vigário. E eu, como deputado federal, ajudarei a resolver este problema que se arrasta já há anos. Ou seja, o calote da Telesp. Sou Cinti Federal. O povo precisa de ajuda, de paz e tranquilidade. Vote no bate que o PF... Sou Ariovaldo Trigo Teixeira, prefeito da cidade de Iguape. Para deputado federal estou apoiando Luiz Passes e para governador estou com Fleury. Como prefeito de São Miguel Arcanjo, eu queria aqui pedir a você, eleitor, que está aí e que estamos empenhados nessa campanha para o dia 3 de outubro. Vamos eleger Fleury, governador do estado, e Luiz Passes, deputado federal. Doutor Luiz Passes, meu amigo de longa jornada. Estou com ele para deputado federal e não abro. Está com você para deputado federal. É o passe do PSD para deputado federal. É 4-1. Minha gente, quando eu falo de pacto de traição, eu não me refiro apenas a atos de governos como esse, que lesam a vida de cada um de nós. Eu falo também de gente que pinta de oposicionista aqui no território de São Paulo e às vezes faz uns gritinhos em Brasília. Nesse instante, eu vejo as dificuldades de Mário Covas até para fazer o seu discurso. Franco Montoro pulou nos braços do Collor no primeiro momento e ajudou, inclusive, a estabelecer toda essa estratégia que pilhou o seu dinheiro, a sua poupança, o seu futuro. Expulsou do partido o deputado Wilson de Souza, que reclamou da atitude de Montoro naquele instante. E agora, quando se discute a política salarial, o que acontece? Fernando Henrique Cardoso, senador por São Paulo, diz que o governo deve jogar duro na questão salarial. Não deve conceder aumento. Que brincadeira é essa? Isso é pacto de traição. Eu vim aqui não para confundir, eu vim para explicar. E quero continuar dizendo isso todos os dias. Meu nome é João Cunha. São Paulo dos Trilhos. Almino, governador. O planejamento
é uma ideia força no meu programa de governo. É muito comum ouvir-se falar da ineficiência da máquina administrativa. É certo que em grande parte isto resulta do quanto ela está envelhecida e enferrujada. Mas, no meu entender, fundamentalmente, é pela improvisação, é pela falta de planejamento que ela é assim tão ineficiente. No meu governo, a marca do planejamento presidirá a toda a administração. Quando não há eficiência, quem paga é o povo. Observem um exemplo que poderia parecer quase inacreditável, mas eu vi. Eu visitei há cerca de um ano atrás a Faculdade de Medicina de Botucatu, pois eu encontrei lá caixotes e caixotes, com aparelhamentos os mais modernos, que não eram instalados por falta de recurso financeiro. Compra-se, mas não se prevê um recurso para instalá-lo. Ou às vezes se constrói um hospital inteiro e não se prevê o gasto com o médico, com o enfermeiro ou com a aparelhagem. Isto é um crime, mas isto é o resultado da ineficiência que, por sua vez, é falta do planejamento. Eu poderia dar-lhes uma outra dimensão para mostrar o quanto o planejamento é vital. Nós temos que pensar no amanhã. Portanto, o Estado tem que induzir o desenvolvimento econômico e social, conforme as regiões mais ou menos atrasadas, conforme setores sociais que reclamam um impulso novo, conforme setores econômicos que podem ser ativados. Tudo isto com um planejamento adequado pode realmente dinamizar-se e, em decorrência, darmos ao povo um padrão de vida melhor. Mas isto há que ser democrático, ouvindo o povo, ouvindo os setores sociais, ouvindo as regiões, para que o planejamento tenha vida e não seja uma imposição do Estado. São Paulo forte, mais trabalho, mais amor. Ao menino governador, ao menino governador. O nosso Estado já traçou o seu destino. Ao menino, ao menino, ao menino, ao menino. Escola grátis, melhoria do ensino. Ao menino, ao menino, ao menino, ao menino. Saúde, casa própria pra quem é trabalhador. Ao menino, governador. Na eleição, o seu refrão é nosso fino. Ao menino, ao menino, ao menino, ao menino. O dia é 3, outubro é o mês. Ao menino, a vitória é de vocês. São Paulo nos trilhos. Almino, governador. O primeiro ponto da nossa proposta é o desenvolvimento da economia de São Paulo. Como fazer isso? O Japão, apesar do desastre e da crise de uma grande guerra, conseguiu se recuperar e alcançar uma posição de destaque na economia mundial, abrindo seu mercado para o exterior. Na América Latina, temos o México e recentemente o Chile como dois bons exemplos de desenvolvimento porque seguiram este modelo de abertura. São Paulo representa uma grande força econômica graças à produção de cada uma de suas regiões. É preciso estimular essa produção em cada região e abrir as portas do Estado para o mercado estrangeiro. Assim, traremos maior desenvolvimento para nossas empresas e para todos. Você sabe, mais empresas, mais emprego, mais salário. Desenvolvimento econômico é para você que trabalha. Esta bandeira significa trabalho, competência, progresso, garra, tecnologia, perseverança. Esta bandeira também. São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. Boa noite. No ar, TV Coração.
Sem a menor dúvida, a prioridade absoluta de Paulo Maluf nesta campanha tem sido o seu plano de governo. O candidato tem cancelado compromissos importantes e nem sequer assiste a este horário gratuito pela TV, aproveitando todo o seu tempo livre na revisão e nos retoques finais das linhas básicas deste plano. Como aconteceu em campanhas anteriores, seus adversários continuam a provocá-lo impiedosamente. Na espera do revide, do bate-boca, eles ainda não perceberam que dessa vez é diferente. Dessa vez, Paulo Maluf não mais aceita provocações e responde aos ataques com propostas de governo concretas, viáveis, competentes. E quanto mais fortes são as acusações, maior é a intensidade com que ele se dedica ao trabalho. Afinal, como indicam todas as pesquisas de opinião, Paulo Maluf está muito próximo de realizar o maior sonho de sua vida: ter a oportunidade de governar novamente São Paulo, de ser o maior governador de toda a sua história e de poder mostrar que a sua marca de campanha, o Amo São Paulo, é muito, muito mais que uma simples marca de campanha. É uma bandeira de progresso, de esperança e de justiça social. Assim é que, depois de apresentar em programas anteriores 2 etapas do seu plano de governo, o primeiro sobre agricultura e ontem sobre segurança, Paulo Maluf dedicou grande parte da noite passada e todo o dia de ontem, juntamente com sua equipe, às gravações de outros 3 segmentos importantes do seu plano de governo: meio ambiente, saneamento e energia. E serão apresentados a você a partir de amanhã. Bate, 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 coração, dentro desse velho peito. Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Bate, 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 coração, não ligue, deixe quem quiser falar. Vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oi, tu, bate coração, oi, tu, coração pode bater. Oi, tu, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Duas novas pesquisas confirmam a esmagadora maioria de Paulo Maluf em todo o estado, de norte a sul, de leste a oeste. Pesquisa Vox Populi, hoje no jornal O Estado de São Paulo, e realizada nos últimos dias 29 e 30. Almino Afonso, 1%. Ademar de Barros Filho, 2%. Plínio de Arruda Sampaio e Luiz Antônio Fleury Filho, empatados com 4%. Mário Covas, com 24%. E em primeiro lugar, com o dobro do percentual do segundo colocado, Paulo Maluf, com 48%. E agora, uma grande surpresa. Na região do Grande ABC, Paulo Maluf também está disparado na frente, superando até mesmo todos os índices de Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas eleições presidenciais. Pesquisa Diário do Grande ABC, realizada nos últimos dias 30 e 31 e publicada anteontem. Almino Afonso e Ademar de Barros Filho, 1%. Luiz Antônio Fleury Filho, 2%. Plínio de Arruda Sampaio, 10%. Mário Covas, 25%. E disparado na frente, Paulo Maluf com 41% dos votos. Paulo Maluf no maior comício da história de Presidente Prudente. Em Guarulhos, milhares e milhares de pessoas, centenas e centenas de bandeiras. Paulo Maluf em Igarapava. Paulo Maluf em São Joaquim da Barra.
Paulo Maluf em Orlândia. Paulo Maluf em Batatais. Eu sei que vai ser diferente porque a gente... Carreata de Paulo Maluf em Ribeirão Preto. E em São José dos Campos, gente, muita gente, para ver, ouvir e aplaudir Paulo Maluf. Pensar um estado como São Paulo exige, sobretudo, uma permanente projeção sobre o que será a realidade no futuro. Foi pensando e agindo assim que Paulo Maluf realizou tantas obras hoje fundamentais para a vida de São Paulo. 1970. São Paulo tinha 10 milhões de habitantes. O centro da cidade já não comportava o grande número de veículos. Como seria hoje São Paulo, com 19 milhões de habitantes, sem o Minhocão? Sem o Minhocão? Aí ficaria ruim. Um inferno. Seria mais complicado, né? Tem hora que, se não tiver o Minhocão, você não tem condições de passar. Desde a construção do Minhocão até hoje, a população de São Paulo praticamente dobrou. E após esses quase 20 anos, o Minhocão, com 4 quilômetros de extensão, ainda é a única via expressa que liga a cidade de leste a oeste. É uma excelente obra, viu? São Paulo precisa muito do Minhocão, viu? Porque você atravessa muito rápido, de vários bairros no minuto você atravessa. Não tem farol, não tem nada, nós temos mais facilidade para rodar em cima dele, né? É uma obra para o futuro que já é pequena. Eu acho que devia ter outras obras assim. Primordial. Precisava até de mais minhocões por aí. Agora, adivinha só de quem é essa obra? São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é Maluf, sim senhor. A promoção em cima do palanque está fazendo o maior sucesso. A TV Coração já recebeu inúmeras cartas de todo o estado. Todo mundo está querendo subir no palanque com Paulo Maluf. Mande a sua carta também com a frase dizendo por que você ama São Paulo. E aguarde, no dia 14 de agosto estaremos sorteando aqui os 5 felizardos, que vão ficar ao lado de Paulo Maluf e de vários artistas famosos num grande comício. Coloque nome, endereço e um telefone para contato. Escreva, coração. Ferreira Neto, de peito aberto. Ferreira Neto é o homem certo. Tá vendo esse povo ficar de saco cheio? E o papo furado ninguém aguenta mais. Promessas tantas, promessas sem valor. Palavras e mais palavras sem pudor. Agora está na hora, se senhor, de Ferreira Neto, senador. Agora está na hora, se senhor, de Ferreira Neto, senador. É São Paulo, é você. Boa noite. Boa noite. Sou José Igreja, candidato a vice ao lado de Paulo Maluf. Estamos nesta campanha desejando melhorar a qualidade de vida neste estado. Com o PTB, participamos da coligação União por São Paulo para que uma administração competente e alicerçada num trabalhismo moderno e objetivo reconduza São Paulo ao desenvolvimento. Queremos um grande salto na indústria, no comércio e na agricultura. Digamos juntos, amo São Paulo, voto Maluf. PTB. Você se lembra quando toda a nação clamava pela volta das eleições diretas? A reconquista da autonomia de Santos pelo deputado Gastone Rigg abriu caminho para as urnas livres. A Constituinte era outro clamor nacional. Gastone Rigg, este é líder. Um líder conversa, troca ideias, convence, luta e conquista. Gastone Rigg é federal, 1421, este é líder. Com Maluf, governador. Vim para dizer-lhes que apoio Ferreira Neto para o Senado e Maluf governador. De minha parte, quero voltar à Câmara Federal para continuar a luta democrática. O aposentado, a segurança e a alimentação são metas que desejo perseguir. Para Bolini Júnior, 1468. Nós, evangélicos, estamos crescendo cada vez mais. Isso desperta inveja e perseguições. Vamos dar nossa resposta no dia 3 de outubro. Cristão, vota em cristão. Jaime Palharim, 1425.
Apoiamos Maluf porque é determinado, é dinâmico e trabalhador. Botelho 1443, sou presidente do Sindicato dos Ferroviários. Recebi nota máxima do DIAP pelo meu trabalho na Constituinte em defesa do trabalhador e do aposentado. Desejo retornar à Câmara Federal para continuar esta luta. Apoio Maluf. Como bicampeão você me conhece. Minha luta será pelo esporte, educação e a juventude. PTB. Sou Fernando Silveira, fundador do Partido Trabalhista Brasileiro, ao lado da minha querida e saudosa Ivete Vargas. Nosso trabalho é permanente. Apoiamos Paulo Maluf, porque respeitamos você e amamos São Paulo. A saúde pública não está à altura das necessidades da população. Os governos não lhe dão a real importância. Vamos salvar os hospitais, valorizar o servidor competente, isonomia, correta implantação do sistema assistencial com Maluf, governador. Amigo, faça valer o seu voto. Ele vale a sua vontade junto ao governo do Estado. A nossa luta continuará em favor da saúde pública, que hoje é uma calamidade com a implantação dos SUDs, em favor do aposentado que vive em salário de fome, da educação e do bem público em geral. Estamos certos que com Maluf conseguiremos. Congresso Nacional vazio, nunca mais. Renove, Otero com Maluf. PDC. Silvio Cangueiro, 17142. Luzia Couto, 17127. Pelissário, 17109. Clóvis Jacinto, 17171. Meus amigos, quero conversar com o senhor e a senhora que trabalham na roça e que são transportados em cima de caminhões com chuva e frio, arriscando a própria vida. A partir de 5 de outubro, os senhores serão transportados de ônibus porque conseguimos colocar esta lei na Constituição do Estado. Meu nome é Oswaldo Betil, sou candidato a deputado estadual. Meu número é 17111. PDC. José Mascarenhas, 1766. Jacira Félix, 1751. Ei, Mael, um democrata cristão. Eleitor de São Paulo, a democracia cristã colocou na Constituição brasileira o tipo de sociedade que queremos construir. Uma sociedade livre, justa e solidária. Não é tarefa para fracos, é missão para líderes, para um líder forte, independente e que queira realmente promover a justiça social. São Paulo tem esse líder, seu nome é Paulo Maluf e nós, da democracia cristã, o apoiamos decididamente para fazê-lo governador de São Paulo. Sou um democrata cristão e peço o apoio da sua confiança e do seu voto. Ei, Mael. No ar, a TV que está onde o povo está. A Rede Povo vai mostrar agora por que Plínio ganhou o debate dos candidatos na TV Bandeirantes. Boa noite a todos. Começa agora pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. É assim que se exerce a democracia, não através da produção de candidatos em estúdios de televisão, mas ao vivo, aqui através do debate. Nós lembramos aos telespectadores, nós, Rede Bandeirantes Rádio e Televisão, que o candidato Paulo Maluf foi convidado, não compareceu a este debate. Maluf fala uma coisa e faz outra. Ele quer enganar o povo. Por isso Maluf fugiu, com medo de ser desmascarado por Plínio, o candidato que provou ser o mais preparado, mais coerente e que tem a melhor proposta para o povo de São Paulo. São Paulo é o único lugar do Brasil, hoje, onde há condições de articular uma resistência, não apenas contra a recessão, o desemprego e o salário, porque este é o primeiro momento de uma segunda coisa, muito mais importante, que é um projeto de liberalização que está atrás, que é o projeto de liberalização do governo Collor. E este projeto joga o Brasil fora da história. E se nós ficarmos fora dessa história, nós ficaremos à margem novamente daquilo que se pode dizer uma vida digna, decente e humana. São Paulo tem força para vencer isto, e é isso que eu penso conseguir com a minha campanha. Fleury mostrou que não é ninguém sem a sombra de Quércia. Sozinho, ele perde o controle. É que os filhotes da ditadura estão crescendo. Agora se adota o critério de usar o bolso para tirar outros nomes e não respeitar aquilo que se chamaria de democracia partidária. Eu não vejo existente no seu partido. Não admito esse tipo de colocação.
Covas tentou parecer decidido. Exatamente. Faça favor de me interromper. Eu interrompo. Da mesma forma que Vossa Excelência me interrompeu. Faça favor de não interromper. Preserve-se a sua posição. Mas bastou pedir para ele uma posição clara sobre o governo Collor. E veja no que deu. O projeto do Collor é difícil dizer. Hoje, me parece que do ponto de vista político, o Collor, que inicialmente, e que até foi eleito, por uma ambígua coligação entre a direita e os chamados descamisados, e é verdadeiro isso, mas projeto político eu não consigo visualizar. Eu não sei o que nós temos em matéria de investimento para o futuro, eu não sei por que o plano não veio associado, por exemplo, aos leilões, eu não sei por que o plano não veio associado... A verdade é a seguinte, nós estamos convencidos de que esse plano é nefasto para o nosso país, é cruel para o nosso país. E a gente fica assustado com um homem da respeitabilidade do senador Covas, faz isso, eu fico na dúvida, eu não sei bem se é, se não é. E, na verdade, nós temos que bloquear esse plano agora. Plínio ganhou o debate. E não foi por acaso. Ele sabe que São Paulo precisa de um governador sério, que decida com firmeza e que possa encarar sempre, olho no olho, o rosto do povo. Se nós fizermos esse governo de democracia, desenvolvimento e justiça social, eu digo para você, companheiro de 64. Eu digo para você, companheiro de 68. Eu digo para você, brasileiro das diretas. Eu digo para você, paulista de 89. Nós podemos botar esse Estado para andar, podemos botar este país de pé. E podemos viver num país que tenha orgulho de ser um país independente, justo, sem as cicatrizes que nós carregamos nas costas. Nós precisamos votar efetivamente em quem dedicou a sua vida pelo interesse da classe trabalhadora. O Plínio significa essa espécie de reserva moral para nós trabalhadores. O Suplicy do mesmo jeito. Por esta razão, solicito, peço, reivindico aos trabalhadores que não cometam erros. Trabalhador, vota em trabalhador. Suplicy, Suplicy, meu senador Plínio, meu governador. Suplicy, Suplicy, meu senador Plínio, meu governador. São Carlos e Jaboticabal vão dizer Plínio nesta sexta-feira. E ainda, grande comício em Ribeirão Preto. Leve a nossa bandeira, sem medo de ser feliz. Da Sé, centro de São Paulo. Começam a chegar aqueles que fazem do PT o mais forte partido do país, os militantes. Uma vida decente pra viver. Quando será? Os militantes do PT mostram a cara em todos os lugares. Trabalham dia e noite e falam do partido com orgulho. A gente acredita no ideal, no PT. É o único partido que é a nossa voz, que ainda pode estar à frente daquilo que nós pretendemos para o nosso futuro melhor para todo o povo e todos os trabalhadores do Brasil. Ao manter e reforçar o seu compromisso com os trabalhadores, o PT consegue o que nenhum outro partido tem: uma militância que trabalha. Eu, por exemplo, trabalho em escola, né, e à noite, na medida do possível, nós partimos para a luta. Além do final de semana, de estar nos movimentos, organizando a classe trabalhadora. A militância é o mais importante para ganhar a eleição. A militância do PT está aí, está para tudo, tá? Pau para toda obra, está na rua fazendo a campanha do Plínio. Esta é a diferença do PT para os outros partidos. No PT, os militantes trabalham com a força da convicção. Trabalham empolgados pela alegria e pela esperança de criar uma estrutura de poder mais justa, com desenvolvimento, justiça social e participação popular. Por isso, 30 mil pessoas encheram a Praça da Sé, no grande comício da arrancada para a vitória. A partir desse comício aqui, acho que a militância vai incendiar São Paulo. Queremos um Brasil melhor! A vitória! Viva o PT! Viva o Plínio! A vitória! Vai acontecer!
Você acabou de assistir um programa da União Democrática Popular.